Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Colorindo Estilo. Finalmente chegou a hora da aula prática. A partir de agora, eu vou reagir aos atendimentos que eu fiz junto com vocês e vou pontuando alguns detalhes na hora da nossa análise. Mas antes da gente começar a reagir, eu quero voltar um pouquinho no que a Madu daquele dia estava pensando. Eu cheguei aqui e já deixaram tudo montado. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Vou até deixar o telefone aqui pra gente bater um papo. Seguinte. Numa coloração pessoal, a gente tem alguns pontos antes de começar realmente a fazer, né, a coloração. Então, a gente precisa observar alguns passos para o atendimento. O primeiro passo deles é a iluminação. A gente não pode fazer em qualquer iluminação. A gente precisa fazer em uma iluminação que é natural. Se você não for fazer na luz natural, a gente tem um espelho com uma luz específica, tem uma temperatura específica. Não sei de cabeça agora, mas vou deixar aqui no vídeo, em algum lugar da tela, para vocês saberem qual que é. Então, tem que ter um desses dois. Ou você vai ter que ter o espelho na coloração da luz certa, ou você precisa ter uma luz natural. Por quê? Porque precisa identificar a cor real da sua pele. Coloração pessoal é uma coisa que a gente faz uma única vez na vida. É uma coisa que serve para sua vida inteira. Você pode até depois mudar cabelo, mudar o seu contraste, mas você não consegue mudar a sua cartela. Outro ponto que a gente precisa pensar na hora de fazer uma coloração pessoal é que a pessoa precisa vir com o seu rosto limpo. Então, não pode vir de maquiagem, de batom, de protetor com cor, nada disso. Tem que ser o real a sua pele. A gente precisa identificar claramente o que está acontecendo. Tanto que a gente, na hora de fazer um atendimento, precisa estar até com uma vestimenta mais adequada. Então, por exemplo, eu não posso fazer um atendimento de coloração pessoal com uma roupa colorida, porque isso influencia a pessoa. Como a gente faz a coloração, uma pessoa sentada na frente, você atrás passando os tecidos, se você tiver com alguma cor, alguma roupa colorida, de fundo, isso interfere na reação da pele da pessoa. Então é sempre ideal a gente estar com uma roupa cinza, um tom de cinza um pouco mais claro. Também vou deixar aqui na tela para vocês verem. Eu gosto muito de cor, então uma das coisas que me recomendaram foi fazer tipo um kimono, sabe? Fazer um kimono na cor cinza, na cor certa, porque aí eu posso continuar usando minhas cores e não interfere na coloração da minha cliente. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui de como que tá montada a sala dessa primeira aula prática. Eu tô super ansiosa, gente, vocês não têm ideia. Ó, galera, os espelhos. Agora é a hora do vamos ver. Agora que a gente vai descobrir se eu aprendi ou não. Ai, gente, tô muito empolgada, sério. Vocês não têm noção. Muito. Vocês conseguiram aprender muito sobre teoria durante essa primeira parte do nosso mini documentário. Então, a partir de agora, nós vamos entrar um pouquinho na prática. Bora lá pro react? Lembra que eu comentei com vocês que todo atendimento a gente precisa fazer com o tecido cinza? Esse tecido que tá na Madaí agora. A gente sempre começa avaliando uma das 3 dimensões. Então a gente não pode não avaliar as dimensões. Antes da gente descobrir a cartela, a gente precisa avaliar isso, porque é a partir disso que a gente descobre as cartelas. Então nesse primeiro momento a gente tá avaliando entre claro e escuro, o que fica melhor para ela. Então repara que a Ana apontou na bochecha, a gente precisa passar todo o tecido, então você pode ver que eu caminho com várias pontas, a gente não só passa, a gente compara, tira, coloca, por quê? Porque como é a junção de várias cores, aqui não é de nenhuma cartela específica, que é característica de cor, então a gente precisa passar, porque às vezes avaliou um lado que não deu certo pra você, mas não deu certo pra você porque aquela cor de fato não te favorecia, às vezes um outro lado do tecido fica melhor, então a gente tem que avaliar essas duas questões. Nesse segundo tecido aqui que eu tô passando, a gente tá avaliando a questão da intensidade. Então o que a gente tá vendo aqui? Se o que fica melhor pra ela são cores opacas ou se são cores brilhantes. Novamente, aqui a gente não tem cor de definição de cartela. E nenhum desses 3 primeiros tecidos a gente tem de definição de cartela. A cartela vai ser a consequência. Então, vocês podem reparar que vão ter cores frias, cores quentes, mas na intensidade brilhante e na intensidade suave. A Madaí,
ela própria, né, como ela é a minha colega, ela mesma já avaliou alguns pontos, a gente ia conversando, vendo se concordava, pra se entender ali. Por fim, a gente avaliou o de temperatura quente e frio. Então, nesse momento, a gente vê que ele é bem amarelão, aí agora sim a gente tá falando de temperatura. Então, aqui vão ter também claro, escuro, opaco, brilhante, mas aqui vai ser questão de temperatura. Geralmente, a gente começa a análise passando o tecido da temperatura. A Ana até foi me ajudar a avaliar alguns pontos, porque eu via que estava ficando um pouco amarelado, mas a gente precisava entender se era amarelo da pele ou se de fato amarelava. Uma técnica muito comum que a gente usa também, que eu usei em basicamente todos os meus atendimentos, foi colocar de lado o tecido. Então a gente vem, coloca de um lado, coloca do outro, observa, troca, observa, porque ali a gente consegue comparar lados do rosto. E aí é bom pra dar uma treinada no olhar. Outra coisa também que fez bastante diferença pra mim, questão das próprias cartelinhas que a gente compara assim no rosto pra poder entender. E isso a gente não tem só de subtom, que é o tecido que nós estamos passando aqui agora, né? Que é o subtom frio e o subtom quente. Esse aqui colorido também, mas é estampado frio e quente. Mas a gente não tem só esse card, a gente tem card de várias outras coisas, inclusive das cartelas. Da Madaí na temperatura ela foi fria, na intensidade ela foi opaca e na profundidade ela foi escura. Então o que nós vamos passar, o que nós não vamos passar, porque a gente já definiu que a gente vai passar o lado frio, mas desse frio a gente vai tirar duas características. Como a Madaí ela se favorece pelas cores escuras, o que nós não vamos passar então? O verão claro. Outra coisa que nós não vamos passar na Madaí, ela fica melhor com tecidos opacos. Então nós não vamos passar o inverno brilhante. Sobrou 4 cartelas pra gente passar. 2 verões, 2 invernos. O inverno frio e o inverno escuro. E o verão frio e o verão suave. Vai ter que ser alguma dessas cartelas. Nesse primeiro momento a gente está avaliando as temperaturas. Isso é bem importante. Esse primeiro a gente precisa avaliar as temperaturas. O de cima é o verão, que é mais claro, e o de baixo é o inverno. Todos os dois são os frios. Entre o verão e o inverno frio, o que favoreceu ela foi o verão. Passamos também o verão suave e o verão frio para entender ali o que fica melhor. E dos dois, o que ficou melhor para ela foi o verão suave. Por fim, a gente já descartou o verão frio e o inverno frio. Sobrou quais cartelas pra gente passar ainda? O verão. Quais cartelas pra gente comparar, na verdade? Sobrou quais cartelas pra gente comparar, então? Sobrou o verão suave com o inverno escuro. Precisa ser uma dessas duas. Nessa hora eu tava com bastante dificuldade, gente. Então vocês podem reparar que eu coloquei também novamente lado a lado. Eu vou trazer também as cartelas antes de definir, lá, do rosto que eu te falei, que é onde a gente consegue avaliar. Então a gente coloca, tira, coloca, tira e coloca, e com o rosto bem centralizado, fica fácil da gente entender. E a cartela da Madaí, que deu bom pra ela, foi o inverno escuro. E antes de me despedir, eu quero deixar aqui como foi o depoimento da Madaí depois que ela descobriu a cartela dela. Gente, eu tô aqui com a Madaí e eu fiz a coloração pessoal dela e eu queria saber o que ela achou da minha análise. Olha, eu achei maravilhosa, inclusive, assim, a Madu tem uma percepção maravilhosa pra descobrir as coisas de cara. E ela descobriu que a minha é inverno escuro e eu tô muito feliz por isso. Madu, detalhista, assim, vai arrasar aí nas próximas análises de coloração. Mostra aí pra gente sua cartela. Esses são os tons que deram certo pra Madaí. E a aula que vem, ela que vai fazer a minha, gente. Isso, e eu vou arrasar também. Vai arrasar também. Esse foi o vídeo de hoje, então se vocês gostam desse assunto, já curte esse vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve também no canal. Aqui a gente fala sobre relacionamento também com a Mônica Boletti. Então se você gosta desse tema também, já corre para as outras playlists que tem diversos assuntos. Eu te espero no próximo vídeo com mais reacts.